fenomenologia possibilita a reintegração de algo que é urgente e fundamental para a psicoterapia moderna. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ensino psicólogos a se tornarem seguros e referência aplicando a fenomenologia na prática clínica. Já subscreve o canal para continuar me acompanhando, curte o vídeo que isso me ajuda a chegar a mais pessoas. O que a fenomenologia reintegra é o psicológico e o somático, a psicossoma. Então a gente precisa ir, como eu sempre gosto de fazer, para a origem das palavras. Psique, alma, sopro. Soma, corpo. Psicossoma seria algo como o reunir novamente alma e corpo na mesma ciência, numa mesma psicoterapia. Essa separação aconteceu principalmente após o modernismo, após o cartesianismo, em que psicológico, alma, e somático, soma, corpo, ficaram separados. Né? Mas como é que a gente compreende o soma? Né? O psique a gente já fala bastante, vocês já conhecem, né? Normalmente. A gente está falando de algo que não tem substância, que é algo que diz respeito mais aos sentimentos, às memórias, a questões que não são efetivamente materiais e que são difíceis de capturar, de mensurar. Agora, o soma, o corpo, também tem uma visão moderna muito equivocada, na verdade, tá? Porque quando a gente fala de corpo hoje, a gente fala de um corpo praticamente morto. Não é um corpo vivo, um corpo real, um corpo vivente. Tanto que a palavra soma, no grego antigo, ela queria dizer exatamente cadáver, corpo morto. Depois, no grego mais moderno, ela se transformou em corpo, e é como a gente vê hoje. Porém, o soma que a gente está falando aqui, de psicossomático, ele quer dizer um corpo vivente, um corpo que é animado, ou seja, que tem ânimos por trás dele, que tem alma. Logo, ele é um corpo psicossomático. Não existe um corpo desmembrado da alma, ou desmembrado do espírito, ou desmembrado da psique. Quando a gente pensa nesse tipo de corpo, a gente está pensando num objeto e não no ser humano. Por exemplo, uma garrafa, um copo, ele tem um corpo morto, ele não é vivente, ele não tem algo, um sopro, um ser que o anima. Agora, o corpo humano, enquanto ele tem esse sopro, enquanto ele tem essa alma, essa psique, ele está vivo, ele está vivenciando a existência. E depois que a gente falece, ele se transforma num corpo morto. Então, na modernidade, o corpo, como a gente conhece, ele é objeto de estudo normalmente da medicina ou da fisioterapia, enquanto a psique é objeto de estudo da psicologia, da psicanálise, da psicoterapia. Só que veja bem, quando nós atendemos um paciente, nós não atendemos só a psique dele, nós não atendemos só o psicológico dele. Assim como quando uma pessoa vai no médico, ela não vai só com o corpo dela e deixa a psique em casa, né? Ela vai íntegra, integral. E é essa integralidade que faz falta nos dias de hoje para a ciência. Tanto que existem diversas terapias holísticas que têm aparecido, né? Terapias que às vezes tentam essa reintegração entre corpo e mente, corpo e alma, corpo e mente, e elas fazem sucesso, elas vão crescendo, elas vão ganhando espaço, mesmo muitas vezes não tendo metodologias e métodos científicos comprovadamente científicos, mas elas fazem as pessoas se sentirem melhores, fazem as pessoas se sentirem mais vivas, faz as pessoas se sentirem mais saudáveis e por isso elas crescem, porque o que cresce é aquilo que traz benefício para as pessoas e não o que eu acho que é ciência ou o que eu acho que é o correto ou não. Aquilo que cresce normalmente é aquilo que traz algum benefício para a pessoa. E as pessoas, quando elas são beneficiadas por alguma dessas terapias holísticas, algumas muito sérias, outras menos sérias, elas mostram, elas revelam um novo modo de olhar para a saúde, um novo modo mais íntegro de olhar para a saúde. E a fenomenologia parte desse pressuposto, da integralidade do ser, de que nós devemos atender um paciente na psicoterapia como um todo, como corpo, mente, alma, tudo articulado. São cada vez mais profundos os estudos que mostram o impacto emocional, o impacto do estresse no corpo e nas doenças somáticas mesmo, ou seja, nas doenças físicas. A gente vê, por exemplo, a questão da homeostase e da alostase. Eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem. A homeostase é o equilíbrio biológico, é quando o nosso corpo está em equilíbrio.
E a alostase é quando ele perde esse equilíbrio. E normalmente a alostase acontece quando tem estresse, quando tem emoções difíceis. Então a pessoa, quando ela começa a se sentir muito estressada, ela começa a vivenciar questões existenciais muito difíceis, complexas, isso causa um desequilíbrio homeostático e todo o seu corpo começa a criar substâncias, neurotransmissores, neuroquímicas, a parte hormonal da pessoa também se desregula e isso começa a ocasionar doenças físicas também, além dos problemas emocionais, dos problemas psicológicos que a pessoa tem. Então, nesse desequilíbrio entre homeostase e alostase, nós temos assim uma ampla gama de estudos que vão apontando para a importância de a gente trabalhar integralmente um paciente que chega na nossa clínica. Se nós tentarmos trabalhar apenas com o falatório, apenas com o falar, apenas com o psicológico da pessoa, apenas com o cognitivo, nós vamos esbarrar em dificuldades muito grandes. E a pessoa não vai, muitas vezes, melhorar, a pessoa não vai progredir e a gente vai entrar naquele ciclo de psicoterapia que não faz com que a pessoa evolua. E isso acontece muitas vezes. Então nós precisamos sair dessa psicoterapia isolacionista, ou seja, que isola a psique e tenta trabalhar apenas os conceitos psicológicos para uma psicoterapia íntegra, integral, holística, se você preferir a palavra, em que corpo e mente são tratados ao mesmo tempo. E para isso a gente precisa articular novamente psicossoma, fazermos uma terapia psicossomática. E o que quer dizer uma psicoterapia psicossomática? É uma terapia que vai trabalhar as questões emocionais, afetivas do paciente, os sentimentos do paciente, mas também vai trabalhar por meio da corporeidade do paciente. Vai trabalhar os sentidos físicos do paciente também. Vai trazer vivências fenomenológicas que realmente trabalhem também do que a gente chama do bottom to up, tá? Então é outra coisa que eu preciso explicar para vocês. Existem dois conceitos. Existe o conceito de up to bottom e bottom to up. O que quer dizer isso? De cima para baixo e de baixo para cima, em bom português, né? Quando a gente fala de cima para baixo, é o que a nossa ciência moderna mais assim vislumbra, que é tudo vem do cérebro. O cérebro é o rei que manda todas as informações para o corpo. Mas hoje a gente sabe, em pesquisas muito sérias, que existem informações que vêm de baixo para cima, ou seja, que vêm do nosso corpo para o nosso cérebro. Existe um diálogo acontecendo em todo momento. O cérebro não é um rei, ele não reina absoluto, ele também recebe informações, principalmente do coração. E hoje já está comprovado que o coração manda mais informações, tem mais receptores e transmissores de informação do que o próprio cérebro. E isso é uma revolução que está acontecendo na visão do homem, em que traz novamente o coração, como os filósofos antigos já diziam, para o centro da questão do homem. Então, nós não trabalhamos mais apenas de cima para baixo. Nós não trabalhamos mais apenas do que o cérebro comanda para o corpo. Nós trabalhamos as duas vias. E a psicossomática tem essa característica. Ela vai trabalhar nesse diálogo entre o que eu sinto no corpo, o que eu penso na mente e o que eu sinto no corpo. E aqui nós temos que falar também um pouco mais de conceitos da neurociência e da neurofenomenologia. Porque o que nós temos são diferentes graduações de profundidade quando a gente trabalha com o ser humano. Né? O cérebro trino de Paul MacLean diz que nós temos 3 camadas no cérebro, que foram evoluindo conforme a evolução do homem. Nós temos primeiro o córtex, que é o racional, temos o sistema límbico, que é o emocional, o afetivo, e temos o reptiliano, que é o mais dos instintos, mais corporal. Falando pedagogicamente aqui com vocês, nós precisamos trabalhar sempre nesses 3 níveis. E eu trago para a fenomenologia a ideia de memórias. Memórias cognitivas, memórias afetivas e memórias somáticas. São 3 tipos de memórias diferentes e cada uma mais profunda que a outra. A memória cognitiva é a memória daquilo que a gente lembra, do que a gente fala, daquele momento que aconteceu na nossa vida e que nós temos memórias mesmo fáticas. Ou seja, foi naquele dia, aconteceu aquilo, estavam presentes determinadas pessoas. Isso é uma memória cognitiva, que é a mais acessível, que está no córtex. Depois nós temos as memórias afetivas, as memórias do sentimento, ou seja, aquilo que eu senti quando determinado acontecimento
se deu. Não é que eu me lembro muitas vezes exatamente do que se deu, mas eu tenho um sentimento dentro de mim de algo que aconteceu. Eu posso mesmo nem lembrar, nem recordar daquele acontecimento, mas o sentimento fica gravado no meu coração. Quando há um gatilho e que me traz de volta à memória aquele sentimento, eu sinto novamente aquilo que senti no passado. A mesma coisa com as memórias somáticas ou corporais. São memórias das sensações que eu tive quando aconteceu algo, né? Então, por exemplo, se aconteceu uma violência comigo quando eu ainda não tinha a cognição bem desenvolvida, bem criança, bem bebê, e também ainda não tinha vínculos afetivos tão bem desenvolvidos, pode ser que essa sensação tenha ficado apenas gravada na minha sensação corporal, no meu corpo. E isso vai trazer também determinadas coisas para a vida adulta. Então, nessas memórias abaixo da cognitiva, principalmente a afetiva e a somática, elas não estão na temporalidade cronológica como nós conhecemos. Elas não acontecem numa sequência temporal. Elas estão sempre aí, porém estão veladas para nós. Muitas vezes a gente não se recorda do sentimento que nós tivemos em determinado acontecimento, nem das sensações corporais. Mas está sujeito a acontecer alguma coisa na nossa vida que seja um gatilho para a gente sentir novamente aquilo, porque elas estão sempre aí, sempre presentes, mais veladas. E aqui a gente consegue trabalhar nos 3 níveis e consegue perceber essa informação que vem do corpo, das sensações corporais do acontecimento, passando pela afetividade, aquilo que eu senti, e pela minha cognição, por aquilo que eu penso a respeito daquilo. E essas 3 camadas, eu estou falando aqui didaticamente como separadas, mas elas, na verdade, estão interligadas sempre, elas são sempre articuladas. Então, todo acontecimento traz memórias cognitivas, memórias afetivas e memórias somáticas, e ficam registradas, gravadas na nossa memória geral. E essa síntese de memórias cognitivas, afetivas e somáticas abre mundo como determinada tonalidade afetiva. É isso que vai abrir o mundo em determinada afinação afetiva. Portanto, tudo que aconteceu na sua vida, todos os acontecimentos ficam registrados como memória, mesmo que a gente não tenha acesso. E essas memórias vão abrir determinada afinação de mundo. Um exemplo, uma criança que passou por muita violência doméstica, que passou por muita dificuldade desde bebê até a primeira infância. Sempre com sensação de perigo, de luta, de estar num lugar inseguro. Conforme ela cresce, as memórias cognitivas, as memórias afetivas de medo, de insegurança e as memórias corporais de sentir mesmo no corpo o medo vão abrir um mundo muito amedrontador para essa pessoa, mesmo na vida adulta. E às vezes ela até consegue se desconectar disso, né? Se dissociar desses problemas, mas é só acontecer algo que é um gatilho de violência, de medo, de alguma ameaça, que isso vem à tona novamente e pode até surgir um ataque de pânico. Então, tudo aquilo que a gente chama de transtorno mental, ou aqui na fenomenologia nós chamamos de privação existencial, tem uma ligação muito profunda com a memória e elas também são abertas por determinadas tonalidades afetivas. Por isso, vocês conseguem perceber a importância de nós trabalharmos a integração do psicossomático, a integração daquilo que é psicológico com aquilo que é somático e também com o racional, com a racionalidade, com a cognição. Nós não podemos trabalhar isoladamente, é o que a neurofenomenologia traz, né? É contra o isolacionismo do cérebro. Estudar apenas o cérebro como se o cérebro fosse uma maquinaria que manda sinais independentes do nosso corpo e independentes de outras coisas mais misteriosas ainda, como a ideia de alma, ou de psique, ou de espírito. É por isso que no meu trabalho e com os meus alunos, eu ensino as vivências fenomenológicas, que são vivências que vão trazer exatamente um trabalho gradual em todos esses conceitos. Então a gente tem as vivências cognitivas, que trabalham mais essa parte da cognição e da racionalidade. Temos as vivências afetivas, que trabalham mais o sentimento e a afetividade do paciente. E temos as vivências somáticas, que vão trabalhar a parte das sensações corporais e do corpo. É uma reintegração daquilo que nunca deveria ter sido separado, nunca deveria ter sido apartado, que é a essência do próprio homem, a essência do ser. Porque o homem é essa integração como ser no mundo, nas palavras de Heidegger. Então nós precisamos aprender, como psicoterapeutas, a trabalhar essa reintegração.
né? Eu não sei vocês, como vocês se sentem quando vocês recebem aquele paciente em que vocês não sabem o que fazer, porque nada resolve, nada melhora, ele não consegue muitas vezes falar a respeito dos problemas. Mesmo quando ele fala, é uma fala vazia, sem muito sentido, sem muita sensação. E isso vai deixando as consultas longas, as consultas difíceis e o paciente parece que não evolui. Normalmente, quando isso acontece, nós estamos naquela fase em que memórias afetivas e memórias somáticas profundas, raízes muito profundas, elas estão veladas e não conseguem vir à luz através simplesmente da cognição, através simplesmente da conversa. E nós precisamos descer nos andares de baixo. A gente precisa fazer um trabalho mais afetivo. E muitos terapeutas, bons terapeutas, mesmo cognitivamente, conseguem fazer isso, conseguem trabalhar mais a afetividade. Mas existem vivências específicas que aprofundam o paciente nesse lugar mais afetivo. E como também tem vivências que trabalham mais e aprofundam o paciente num lugar mais corporal, mais somático. Só que o que é mais importante? O terapeuta precisa também, com ele mesmo, explorar esses lugares que ele ainda não conhece também. Porque a maioria de nós não conhece esses lugares. Eu mesmo era uma pessoa extremamente cognitiva, extremamente racional. Eu fui fazer doutorado em filosofia, eu era um leitor voraz de livros, né? Eu achava que todo conhecimento ele estava nos livros. E isso é uma ideia muito cognitiva, né? O conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira, ela está na experiência, né? Os livros ajudam a nos guiar, a nos aprofundar em temas, mas o que realmente nos traz sabedoria, nos traz conhecimento, são as vivências, são as experiências de vida que nós temos, que nós passamos. E quando a gente pensa que só a leitura, por exemplo, como eu pensava quando eu estava fazendo doutorado, nós ficamos assim limitados às memórias cognitivas. A gente não consegue descer em patamares mais profundos, né? Aí eu fui conhecendo algumas técnicas, principalmente de psicossomáticas, alguns tipos de terapia, como a experiência somática, como a focalização, por exemplo, como o Soma Embodiment, que é uma ferramenta também de psicossomática, e fiz terapia nessa área, fiz algumas consultas com algumas pessoas renomadas dessa área e comecei a compreender melhor que eu, na verdade, estava trabalhando num nível muito superficial, tanto na terapia com os meus pacientes, como no meu próprio autoconhecimento. E a partir do momento em que eu adentrei mais a minha parte mais afetiva, a minha parte mais somática, isso mudou a minha vida como pessoa, né? Abriu, expandiu muito o meu conhecimento sobre mim mesmo, abriu também muitas possibilidades de rever conceitos que eu tinha, conceitos muito cognitivos, e eu comecei a experienciar mais a vida, a sentir mais a vida, a estar mais conectado com a existência, e também comecei a aplicar isso na minha prática clínica e ver uma transformação inacreditável nos meus pacientes. E uma transformação inacreditável também na minha própria clínica, que começou a crescer de uma forma que eu nunca imaginei, né? Ao ponto de eu atender em 5 países diferentes, presencialmente, cobrando consultas às vezes, que eu nunca imaginei também que eu receberia para fazer um trabalho tamanho valor. Por quê? Porque aquilo que eu tinha, aquelas ferramentas que eu aprendi, aquilo que eu fui desenvolvendo comigo mesmo, na minha tese de doutorado e na minha prática clínica, auxiliavam as pessoas de fato. Então, uma pessoa que tem ataques de pânico e que em poucas sessões deixa de ter ataques de pânico, ela paga o valor que for pela consulta, porque vale a pena, porque ela quer se livrar daquele sofrimento e ela vai investir nisso, porque não é mais um gasto, é um investimento para uma qualidade de vida, né? Assim como os médicos são muito valorizados por isso, né? A pessoa está com uma doença física, ela vai pagar quanto for para que a doença cesse, porque é uma questão de vida ou morte. E muitas vezes, para muitos pacientes psicológicos, também é quase uma questão de vida ou morte. O sofrimento é tão atroz, é tão grande, que eles precisam de auxílio. E a gente, com essas ferramentas, com essas vivências cognitivas, afetivas e somáticas, nós temos a oportunidade de auxiliar esses pacientes profundamente, tirar eles desse sofrimento e isso vai ser valorizado. Isso vai trazer segurança para o terapeuta e também ele se torna referência, porque esse paciente que conseguiu esses resultados, ele logo, rapidamente vai te indicar para outros pacientes e vai falar a respeito de você, porque é raro
um terapeuta que realmente auxilie o paciente profundamente, que ajude ele a sair de um sofrimento muito profundo. Às vezes até ajuda, mas demora muito tempo. E com essas ferramentas, isso se acelera um bocado e a gente pode trabalhar cada vez mais forte para uma vida saudável das pessoas, para as pessoas se sentirem melhores, se sentirem mais conectadas com a vida, mais fluidas na sua existência. Mas a gente precisa estudar e a gente precisa também ter as técnicas certas, fazer as vivências corretas no momento correto. E isso depende da sua presença como terapeuta. Então, isso, é claro, eu só consigo aprofundar mesmo nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, nas supervisões que eu dou, nos meus atendimentos. Aqui eu vou te trazer um básico, uma introdução. Então, como que a gente pode começar, né, vocês aí começarem a trabalhar um pouco mais a parte somática nos seus pacientes, né, trabalhar mais a parte corporal. Né? Existem 3 fenômenos que revelam a afinação afetiva do paciente. Tá? O modo como ele se comporta na gravidade, ou seja, o modo como ele está no mundo, no espaço. O segundo, a frequência cardíaca do paciente, se está muito rápida, muito lenta. E a respiração, como é que está o fluxo de respiração. Esses 3 fenômenos apontam a afinação afetiva, assim como uma orquestra. Né? Se o coração estiver batendo bem, ou a respiração estiver constante e tranquila, e a pessoa estiver calma na espacialidade, isso denota uma homeostase, como eu falei lá no início, ou seja, um equilíbrio biológico da pessoa e psicológico, ou seja, a pessoa está psicossomaticamente estável. Agora, quando a gente vê na espacialidade, no modo de estar no espaço, o paciente muito inquieto, batendo a perna, com velocidade, o batimento cardíaco muito acelerado, a respiração muito rápida, muito inconstante, nós temos um sinal claro aí de que ele está em alostase, tem um desequilíbrio biológico e afetivo que está trazendo esse paciente para uma aceleração. E a aceleração indica ansiedade, né? É um indicativo de que essa pessoa está com ansiedade. E o contrário, um batimento cardíaco muito breve, muito baixo, uma respiração curta e um modo de estar na gravidade muito para baixo, muito isolado, uma baixa vitalidade, mostra uma alostase que aponta para uma depressão. Então, só de observar isso, a gente já tem um possível caminho diagnóstico como um conhecimento, né, para nós nos orientarmos, para a gente trabalhar esse paciente. Só nessas 3 fenômenos, a gente já consegue observar alguma coisa. E como é que a gente trabalha esses 3 fenômenos, né? A respiração, existem várias técnicas de respiração que a gente ensina lá na mentoria. Existem várias técnicas de grounding que a gente chama, que é para a pessoa estar mais presente na gravidade, para ela sentir mais a gravidade. E existem também exercícios de coerência cardíaca para um reequilíbrio da frequência cardíaca do paciente. Esses 3 fenômenos que aparecem na clínica, o terapeuta precisa começar a observar em si mesmo. Então observe, quando você está muito nervoso, quando você está muito agitado, observe como está a sua respiração, como está o seu coração, como está a sua relação com a espacialidade e tente uma afinação afetiva, ou seja, se afine afetivamente. Entre mais na intimidade com você mesmo, diminuindo a sua respiração, colocando seus pés no chão, sentindo a sua presença. É claro, eu não vou conseguir aqui trazer técnicas específicas para vocês, porque é uma aula de YouTube, não é um treinamento. Mas existem vivências em que nós podemos tirar o paciente de uma situação de ansiedade rapidamente, apenas utilizando esses 3 orientadores: a gravidade, a respiração e a frequência cardíaca. Né? Então isso é só uma introdução para vocês perceberem a riqueza de possibilidades. E quando a gente trabalha esses 3 fenômenos, existe esse fenômeno de baixo para cima. O corpo age para diminuir essa tensão, para diminuir o estresse emocional, e isso vai levar uma mensagem para o nosso cérebro, e a neuroquímica cerebral vai passar a ser diferente do que era. E isso é quase uma medicação natural, né? Ou seja, uma medicalização natural, porque a gente muda a neuroquímica cerebral, a gente consegue fazer isso, tem estudos que mostram essa possibilidade, sem a necessidade de utilizar um medicamento químico. Então é uma evolução da psicoterapia, um novo modo de se enxergar a psicoterapia. E a gente precisa se atualizar, porque a psicoterapia simplesmente cognitiva, ela alcança muito pouco. E ela também cria uma desintegração entre diferentes abordagens, porque
Aí começam a inventar milhares de abordagens psicológicas, psicoterapêuticas, psicanalíticas, cada uma mais diferente que a outra, criando uma dispersão na realidade que é o encontro clínico entre paciente e psicoterapeuta e na postura fenomenológica, que é a base de uma boa psicoterapia. Então, eu vejo que essa é uma oportunidade, é um novo modo de enxergar a psicoterapia que nós precisamos nos aprofundar. Então, acompanhe esse canal no YouTube com as aulas aqui, me acompanhe também no Instagram e fique atento para que você possa aprofundar cada vez mais esse novo modo de ser psicoterapeuta, integrando a psique e o soma, o psicossomático, integrando o ser do paciente em um novo modo de enxergar. Primeiro, fazendo com você, terapeuta. Faça com você primeiro. Perceba-se como um ser integral. Saia desse Frankenstein que nós vivemos na atualidade, na contemporaneidade, de achar que as coisas estão todas separadas, todas fragmentadas e que a ciência pode lê-las isoladamente. Não, nós precisamos reintegrar as coisas. Precisamos ter um olhar integral sobre as coisas para ser um olhar real e não um olhar representacional. E a ciência moderna, para a psicoterapia hoje, ela é muito representacional. Ela trabalha por representação, não trabalha a realidade clínica. Nós precisamos voltar para a realidade clínica, que é o encontro paciente-psicoterapeuta único, singular e com uma capacidade e uma possibilidade imensa de auxílio para os nossos pacientes, utilizando essa integração, essa reintegração entre psique e soma, entre o psicossomático integrando o ser humano. Tudo de bom para vocês, subscreve o canal se você não é subscrito ainda e eu te vejo na próxima aula.